Membros superiores. Ombro. Plano frontal. Eixo antero-posterior. Articulação do ombro é de artrose. Articulação glenomeral. Direção de movimento é biaxial. Grau de liberdade, 3. Cadeia cinemática aberta. Movimentos. Adução do ombro no plano sagital, em que o braço se aproxima da linha mediana, de 0 a 45 graus. Músculos primários. Peitoral maior, grande dorsal, redondo maior. Músculos secundários. Coraco braquial, porção longa do tríceps. Abdução do ombro no plano horizontal. O braço fletido a 90 graus afasta da linha mediana até 90 graus. Músculos primários, grande dorsal, redondo maior e fibras posteriores do deltoide. Adução do ombro no plano horizontal. O braço a 90 graus aproxima da linha mediana. Músculos primários, peitoral maior e fibras anteriores do deltoide. Rotação medial interna. O braço movimenta em torno de um eixo vertical, de forma que sua face anterior volta para a linha mediana. ADM de 0 a 55 graus. Músculos primários, peitoral maior, subescapular, redondo maior e grande dorsal. Músculos secundários, deltoide, fibras anteriores. Extensão. Movimento em que as faces anteriores do antebraço e do braço se afastam, independente da posição da articulação no espaço. ADM, por definição, não existe, exceto em certas pessoas com grande elasticidade ligamentar, como as mulheres e as crianças, que podem efetuar de 5 a 10 graus de hiperextensão do cotovelo. Contrariamente, a extensão relativa é sempre possível a partir de qualquer grau de flexão do cotovelo. Músculos primários, tríceps braquial. Músculos secundários, ancônio. Cotovelo, plano sagital frontal, eixo antero-posterior, látero-lateral. Articulação do cotovelo é de artrose, onde envolve as articulações húmero ulnar, húmero radial e rádio ulnar proximal. Direção de movimento biaxial. Grau de liberdade, 2. Cadeia cinemática aberta. Vemos que no movimento ginga da capoeira, envolvendo a articulação do cotovelo, acontece uma flexão e extensão de cotovelo. Na flexão, vemos o movimento onde ele faz a flexão para que seu braço chegue até o lado oposto, enquanto seu outro braço está fazendo a extensão. Braquial é o motor primário da flexão de cotovelo, sendo ele igualmente efetivo em qualquer posição do cotovelo, pronação ou supinação, uma vez que sua inserção é no processo coronoide da ulna. Braquial, porção longa e curta, contribuem para a flexão quando o antebraço está supinado. Poucas são na flexão do cotovelo, quando o antebraço está pronado, com carga e velocidade cada vez maior. No entanto, o bíceps atua mesmo com pronação do antebraço. Na flexão do cotovelo, vemos o músculo primário, o tríceps braquial, e o secundário, o ancônio. Punho, plano sagital frontal, eixo antero-posterior, látero-lateral. Articulação de artrose, direção de movimento é biaxial. Grau de liberdade, 1. Cadeia cinemática aberta. Articulações do punho e mão. Rádio ulnar distal, radiocárpica, carpometacarpina, metacarpofalangiana, interfalângicas. Elas permitem movimentos de adução, abdução, flexão, extensão e deslizamento. Essas são responsáveis pela movimentação do punho e dos dedos, onde vemos pequenos movimentos dos metacarpos, fazendo flexão e extensão. Pronação, movimentos de rotação medial do antebraço ou da rotação medial do rádio em torno da ulna.
realizado com o cotovelo fletido a 90 graus e justaposto ao tronco. A palma da mão olha para baixo e o polegar para dentro. ADM 0 graus, 85 graus. Músculos primários: pronador quadrado e pronador redondo. Peitoral maior, grande dorsal, músculo redondo maior. Coracobraquial, tríceps braquial, deltoide. Ancônio, músculo abdutor do mínimo, músculos interósseos dorsais. Agora vamos falar um pouco das articulações envolvidas no movimento. Essa é a articulação glenomeral do ombro, a articulação do cotovelo, húmero ulnar, húmero radial, rádio ulnar proximal. Essas são as articulações e ligamentos presentes no metacarpo. Região do tronco cervical, plano frontal, eixo anteroposterior, articulação de artrose, fáscia toracolombar, eretor da espinha. Direção do movimento é uniaxial, grau de liberdade 3. Flexão da coluna lombar. O movimento ocorre no plano sagital. O reto abdominal é o flexor primário do tronco. Ele é auxiliado pelos músculos oblíquos interno e externo do abdômen. A amplitude articular é de 0 graus a 95 graus. A extensão da coluna lombar, o movimento ocorre pelo plano sagital. Os extensores do tronco são os músculos eretores da espinha, que incluem ilho costal, torácico, longuíssimo dorsal, espinhal torácico e ilho costal lombar. Amplitude articular de 0 graus a 35 graus. Músculos utilizados: o grande dorsal. O músculo grande dorsal é um músculo que atua sobre os braços. Tem sua origem no processo espinhoso nas vértebras T6 a T12, sacro e cristas ilíacas. A inserção está localizada no sulco intertubercular. A função desse músculo é a atuação, rotação medial e extensão do braço. Os músculos utilizados são na região do tronco, são na região do abdômen, tronco, que são eles: músculos primários, ilíaco, psoas maior, quadrado maior, transverso do abdômen, oblíquo interno do abdômen, oblíquo interno externo do abdômen, músculos secundários, oblíquo externo do abdômen, oblíquo interno do abdômen, transverso do abdômen, quadrado maior, psoas maior, ilíaco. Quadril, plano sagital e transversal, eixo anteroposterior longitudinal. Articulação de artrose. As articulações do quadril são iliofemoral, isquiofemoral, zona orbicular. Direção do movimento esferoidea. Cadeia cinética fechada, grau de liberdade 3. Coluna vertebral, plano frontal, eixo anteroposterior, grau de liberdade 3. Articulação anfiartrose. Anfiartrose é um tipo de articulação que permite pouco movimento, formada por tecido cartilaginoso. Direção do movimento é multiaxial, pois vemos que no movimento a coluna vertebral é utilizada, onde ela faz a flexão e extensão da região lombar para que seu corpo se incline um pouco e retorne à posição conforme a troca de lado do movimento. Um pouco abaixo da coluna vertebral vemos o glúteo, também sendo utilizado no movimento. Glúteo máximo, semitendíneo, bíceps femoral, reto femoral, vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial. No primeiro movimento do abdômen, a extensão de quadril, anteversão da pelve e coluna lombar, do músculo ilíaco, extensão da coxa, da coluna lombar e inclinação homolateral do músculo psoas maior, inclinação homolateral do tronco e depressão da 12ª costela do músculo quadrado maior, aumento da pressão
intraabdominal e a estabilização da coluna lombar, do músculo transverso do abdômen, flexão e rotação do músculo obículo interno do abdômen, flexão e rotação do tronco do músculo obículo externo do abdômen. No segundo movimento do abdômen, extensão, rotação do tronco do músculo obículo externo do abdômen, extensão e rotação do músculo obículo interno do abdômen, diminuição da pressão intraabdominal e estabilização da coluna lombar, do músculo transverso do abdômen, inclinação homolateral do tronco homolateral do tronco e depressão da 12ª costela do músculo quadrado maior, flexão da coxa e da coluna lombar e inclinação homolateral do músculo psoas maior, flexão de quadril anteroversal da pelve e coluna lombar do músculo ilíaco. Esses são os tipos de articulação, mas as articulações presentes na região do tronco são anfiartrose e diartrose, ou seja, semimóvel e móvel. Membros inferiores: joelhos, plano, sagital e frontal, eixo antero-posterior e látero-lateral, articulação, diartrose, fêmoro-tibial, fêmoro-patelar, tíbio-fibular proximal e sindesmose. Direção de movimento uniaxial, grau de liberdade 1. Músculos primários, gastrocnêmio e sóleo. Músculos secundários, fibular longo, fibular curto, tibial posterior. Dedos, plano, sagital, frontal e transversal, eixo antero-posterior e látero-lateral e longitudinal. Articulação, diartrose, metatarso-falangiana, interfalangiana. Direção do movimento biaxial, cadeia cinética fechada. Vemos no movimento da ginga a utilização da articulação dos metatarsos, onde na troca dos pés, o que fica atrás utiliza essa articulação. Tornozelo, plano, sagital e frontal, eixo antero-posterior e látero-lateral, articulação, diartrose, talo crural. Direção de movimento biaxial, grau de liberdade 2, cadeia cinética fechada. Gastrocnêmio, sóleo, fibular longo. Tibial posterior, bíceps femoral, reto femoral. Músculos do quadríceps, fibular curto, flexor longo do hálux. Fêmuro patelar, tíbio femoral medial. Ligação tíbio fibular posterior, tíbio fibular anterior, talo fibular posterior, calcâneo fibular, que são as articulações presentes no tornozelo. Articulação metatarso-falangiana,